Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao minicurso Computação Serverless, Conceitos, Aplicações e Desafios. Em nome de todos os autores do minicurso, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é André Vieira, eu sou mestrando em Ciência da Computação pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Temos o Gustavo Pantuza, ele é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Jean Freire, ele também é mestrando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Lucas Duarte, ele é graduando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa. Rassos Pacífico, ele é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa e ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Marcos Vieira, ele é professor no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Luiz Felipe Vieira, também professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. E o professor José Nassif, professor na Universidade Federal de Viçosa. Olá, eu sou o Gustavo e eu gostaria de agradecer a todo mundo que está atendendo e participando do mini curso. E, primeiramente, eu queria mostrar a nossa agenda e do que vai se tratar o mini curso. Então, primeiramente, a gente vai ver uma introdução sobre o assunto, vamos definir o que é a computação serverless, vamos discutir o histórico dela, de onde ela veio, as tecnologias e como as tecnologias de nuvem evoluíram, o potencial dessa tecnologia. Depois vamos entrar mais a fundo em definir exatamente, com mais detalhes, o que é de fato a computação serverless. Vamos ver algumas plataformas que entregam a computação serverless como serviço. Vamos ver algumas linhas e áreas de pesquisa trabalhando com a computação serverless. Também falaremos sobre as limitações desse modelo. Entraremos na parte mais prática, que vai ser um tutorial utilizando a ferramenta de código aberto, o open source OpenFaaS, e fecharemos com algumas conclusões e reflexões sobre o tema como um todo. Bom, vamos começar então por essa introdução. Antes de entrarmos em qualquer detalhes que precedem a computação serverless, gostaria de trazer aqui essa definição, antes de mais nada, uma definição mais direta, simples. Depois a gente entra em mais detalhes na computação serverless. No entanto, essa é uma definição trazida por esse artigo do Hendrickson, de 2016. E ela é interessante porque numa sentença ela define como retirar do desenvolvedor ou do pesquisador, o programador, a responsabilidade de configurar os recursos computacionais, como CPU, memória, disco, rede, deixando apenas a escrita das funções que compõem o artefato desenvolvido. No caso, o artefato, seu sistema, seu serviço, sua aplicação, e você vai focar, você enquanto pesquisador, desenvolvedor, você vai focar na escrita das suas funções, a unidade mais básica ali da sua computação, funções individuais que vão ter a sua linha de execução ali, o seu runtime. Então, com a computação serverless, a ideia é retirar todas as demais responsabilidades do desenvolvedor e fazer com que ele foque exclusivamente no desenvolvimento das suas funções. E aí a gente vai entrar em mais detalhes sobre o que a gente está chamando, o que vem e qual a responsabilidade desse desenvolvedor na escrita dessas funções. Mas, por hora, vamos nos ater a essa definição sucinta. Uma informação interessante trazida no artigo do Castro, em 2019, com algumas estatísticas, ele traz que, nesse ano de 2020, a expectativa era que até 67% dos gastos de infraestrutura em tecnologia de nuvem fossem feitos em tecnologias de nuvem, ou seja, trazendo aí um pouco de um contexto em que vivemos agora, do crescimento e do movimento das aplicações corporativas, acadêmicas, hobbyistas ou não, para os ambientes de nuvem, não rodando, por exemplo, em data centers privados, em centros de dados locais, mas sim em clouds públicas, em serviços de nuvem públicos. Então, a expectativa é que 67% de todos os gastos de infraestrutura fossem voltados
para tecnologias em nuvem. Uma coisa interessante sobre o que traz a computação serverless para esse contexto é a facilidade para que você pague apenas pelo que você está utilizando. Então, por exemplo, antes se sua aplicação não está fazendo nada e ela está usando uma máquina virtual ou um computador, aquele computador está ligado, a CPU tá computando ciclos e esses ciclos estão sendo computados como gastos. Com a computação serverless, é possível você computar apenas quando as suas funções são chamadas, são solicitadas. Então, isso faz com que você reduza seus custos e é uma das vantagens dessa computação serverless, de modo que você tenha essa granularidade aí na cobrança, né? Além do mais, a escalabilidade, como você controla apenas uma função, o provedor do serviço em nuvem, e baseado nas suas configurações de escalabilidade para aquela função, você consegue dizer que, à medida que a entrada, o volume de tráfego solicitando a chamada daquela sua função aumenta, a sua aplicação escale horizontalmente, de modo a criar, a rodar executar novas funções semelhantes àquela e rotear o tráfego, né, balancear o tráfego entre essas funções de forma transparente. Não é você, desenvolvedor, que se preocupa com isso. O provedor do serviço de nuvem abstrai toda essa camada de escalabilidade para você e que você só diz como você quer que a sua função seja acessada. Além disso, a precisão na cobrança, porque como eu contabilizo apenas pelo que se utiliza, eu consigo ser preciso e dizer quantas vezes foram chamadas aquelas funções e quantas vezes custa isso. Então, o provedor de nuvem consegue te dar uma precisão altíssima na sua cobrança e te dizer, antes mesmo do uso, por exemplo, dentro de um período de um mês, qual seria o custo do seu uso dentro da computação serverless. E, por último, não menos importante, a computação serverless ela traz algo que é desacoplar a plataforma. Então, eu não sei se eu estou rodando dentro de um container, de uma VM, numa máquina física, se eu estou rodando em Windows, Linux ou FreeBSD. O que acontece é o provedor da cloud provisiona uma plataforma que a sua função será executada em cima dela, sobre a plataforma. Então, você se preocupa apenas com a sua função. Você não tem que preocupar qual é a plataforma necessária para que a sua aplicação, as suas funções sejam executadas. Então, esse desacoplamento simplifica muito as coisas e também o tempo de levar os códigos até um ambiente de produção ou colocar um projeto para acontecer, para funcionar. Um pouco, então, do histórico, né, de onde viemos e aonde chegamos. Nos últimos 20 anos, os centros de dados eles existem há muitos anos, mas nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, esses centros de dados, os data centers das grandes empresas, eles começaram a vender pedaços desses data centers para atender a múltiplos clientes com suas aplicações rodando dentro dos seus próprios data centers, seus centros de dados. Então, esses múltiplos clientes trouxeram um problema que a gente pode definir como sendo, imagina que eu tenho 50 computadores, ou 5.000, ou 30.000 computadores dentro de um data center. No entanto, eu tenho algumas aplicações que exigem mais do data center, mais CPU, por exemplo, são muito intensas em ciclos de CPU, e, ao mesmo tempo, eu tenho outros computadores que estão em uso nesse centro de dados, porém, estão ociosos, mas estão ligados, por exemplo. Foi nesse contexto onde eu tenho um data center que tem um custo de energia para se manter um data center com muitos computadores ligados, e eu tenho múltiplos clientes, e eu quero, digamos, maximizar o uso dos meus recursos, das minhas máquinas, dos meus computadores dentro desse centro de dados. Então, a tecnologia, no início dos anos 2000, nasceu ali as máquinas virtuais, onde você consegue segmentar e dentro de uma mesma máquina, compartilhando o mesmo equipamento, hardware, você consegue subir e rodar máquinas virtualizadas que compartilham esses recursos em tempo de execução ali. Esse compartilhamento de recursos faz com que eu possa ter tanto
uma aplicação que exige muita CPU rodando na mesma máquina que outras 5 aplicações que quase não ocupam CPU alguma ou não exigem, ou que exigem muito pouco da minha máquina, rodando e compartilhando os recursos daquela máquina de forma a maximizar o uso dos recursos. Então, com as máquinas virtuais, foi possível fazer esse compartilhamento e criar um isolamento entre sistemas operacionais, porque a tecnologia de virtualização permitiu que eu pudesse ter núcleos de sistemas operacionais rodando, compartilhando o hardware, o equipamento ali, de modo paralelo, né? Concorrente ali aqueles recursos. E não necessariamente é o mesmo núcleo de sistema operacional. Eu posso ter mais de um núcleo rodando. Então, esse foi a vantagem das máquinas virtuais. Então, ali nessa última década, ali entre dos anos 2000 até 2010, praticamente tivemos o grande volume vindo para o crescimento dos serviços de nuvem. O primeiro deles foi o serviço da Amazon, esse primeiro serviço chamado EC2, né? E que era o que te entregava, ele ainda existe, é o que te entrega máquinas virtuais provisionadas por um serviço de cloud, de nuvem, e esse nome de infraestrutura como um serviço para provisionar equipamentos e, às vezes, máquinas virtuais e outros serviços para você, é chamado de infraestrutura como serviço. A gente colocou isso daqui porque a gente vai comentar muito sobre esse termo como serviço, ou do inglês as a service, porque é o que veremos dentro das tecnologias de nuvem. Existem várias tecnologias que são como um serviço, que abstrai alguma camada para o desenvolvedor ou para o usuário daquele serviço de nuvem. Então, no caso aqui da AWS, apenas a título de curiosidade, hoje, em 2020, a Amazon, o serviço AWS, tem mais de 115 serviços, e lá atrás, em 2006, eles começaram com esse serviço de máquinas virtuais, que é chamado de EC2. Mas hoje a gente tem um parque de serviços as a service, alguma coisa como serviço, sendo entregue por todas esses provedores e tecnologias de nuvem. Então, continuando dentro desse histórico, grandes players, né, grandes empresas do mercado também passaram a prover serviços de nuvem, a citar mais 2, mas existem vários outros. Aqui, em 2010, o nascimento da Azure, da Microsoft, e em 2012, a nuvem do Google, que é o Google Cloud. Além dessa infrastructure as a service, a infraestrutura como serviço, a gente tem o platform as a service, que são as plataformas como serviço. E aqui entenda a plataforma como a escolha ali do sistema operacional, se eu estou trabalhando com um determinado web server ou outro, se eu estou trabalhando com uma linguagem que depende de container, ou está rodando numa VM, ou está rodando numa máquina. E esses serviços também, eles começaram a aparecer ali no início, nessa década de 2000 a 2010, onde, a citar 2 grandes exemplos que trouxeram inovação nesse contexto de serviços, foi o Heroku, que era uma empresa que já te dava uma forma de trabalhar com virtualização LXC, que é a tecnologia por trás do Docker, que a gente vai citar um pouco mais à frente, mas ainda não era o Docker, propriamente dito, mas usando parte das tecnologias que estão por trás do Docker, e o Heroku já te permitia, você não preocupava qual era a virtualização, se estava rodando ali numa máquina física ou uma máquina virtual, mas você preocupava com a plataforma. Se eu estou rodando num container, se é um processo rodando dentro de um sistema operacional, se ele é compartilhado, se ele é distribuído. Então, tudo isso você tinha que fornecer e fornecer ali também o seu código. Não somente, por exemplo, como no caso do serverless, a gente entrega só a função. No caso de um Heroku, por exemplo, você tem que fornecer, se a sua aplicação é uma aplicação web, se você está trabalhando, por exemplo, com Python e Django para entregar uma aplicação web, ou se é uma aplicação em Ruby, implementada em cima do Ruby on Rails. Então, você tinha que cuidar da plataforma em si, qual web server, como que ele trabalha, por exemplo, se é um proxy reverso, um proxy direto,
e todas essas coisas. Se tem balanceamento de carga, se não tem. Então, toda essa estrutura você deveria se preocupar. Da mesma forma, o Google tinha essa ferramenta chamada Google App Engine, que era uma engine que você também entregava o seu environment, ali, o seu runtime, a execução, e essas mesmas informações, como eu disse, as do Heroku, para que ele executasse para você em algumas determinadas linguagens. Aqui é importante citar por que das plataformas como serviços, porque talvez elas sejam mais próximo do que veio a se tornar as funções como serviço ou serverless, ou a computação serverless. Porque nós viemos de um ambiente onde começamos a virtualizar os equipamentos dentro de um data center e os recursos computacionais, construindo serviços de nuvem, e as plataformas como serviço foram os que chegaram precedentes do que vem a ser a computação serverless. Só que aqui ainda tem complexidade, ainda tem detalhes que o usuário dessa plataforma precisa entender e precisa escrever, e adiciona complexidade, tempo, custo de operação, etc. Bom, então, poucos anos depois, a gente vem ao grande crescimento no uso de containers, que seriam os nossos, com a criação ali do Docker. É importante citar que a tecnologia de container é precedente ao Docker, mas o Docker foi uma ferramenta que criou uma interface mais amigável para desenvolvedores fazerem uso de containers. Porque os containers em si é um somatório de tecnologias como o isolamento, que foi feito pelo cgroups, que foi adicionado ao núcleo do sistema operacional Linux pelo Google, e você depende também da utilização das tecnologias LXC, que é essa forma de compartilhar um núcleo, ou seja, uma coisa importante da diferença entre os containers para as máquinas virtuais é que os containers eles compartilham o mesmo núcleo. Já a máquina virtual, eles podem ser vários núcleos compartilhando o mesmo equipamento. Então, no caso dos containers, o que a gente pode dizer como regra geral, tentando simplificar, é que os containers nada mais são do que processos isolados rodando dentro do sistema operacional. Então, são vários processos que compartilham o mesmo núcleo, porém, cada qual com seu isolamento, por exemplo, através de cgroups e outras regras que o sistema operacional fornece, de modo que eu tenho um isolamento completo de memória, CPU, disco, rede, para cada um desses execuções, que seriam os processos, que é um programa em execução na memória do sistema operacional, na memória daquele computador, sendo executado pela CPU daquela máquina. Bom, além disso, os containers trouxeram uma coisa que é a reprodutibilidade. Por exemplo, quando você está trabalhando com Docker e você escreve ali o Dockerfile, que seria o arquivo que descreve aquela imagem do seu container, ela se torna algo reproduzível, porque você consegue pegar essa mesma imagem e rodar ela localmente no seu notebook, no seu computador, ou subir ela para uma VM e executar a mesma imagem, e ela vai ser a mesma imagem em todas as plataformas, em todos os ambientes que você transitar essa imagem. Então, por isso, a vantagem da reprodutibilidade quando se trabalha com containers. Além disso, automação, porque uma vez que eu defini como eu construo o meu container e ele é reprodutível, eu simplesmente consigo automatizar isso, de modo que eu subo em qualquer lugar e sempre é como se eu estivesse mais próximo de ter uma ferramenta determinística. Como eu disse, eles compartilham, um container compartilha o núcleo, então não é 100% garantido que ele seria algo determinístico em qualquer plataforma, pois dependendo da plataforma, se eu tenho uma biblioteca compartilhada de sistema, a compilação, a construção dessa imagem de um container localmente pode ser uma imagem, ela pode não ser construída da mesma forma. Mas, como regra geral, pode-se considerar que é esperado algo determinístico, uma automação ao ponto de que, uma vez construída a minha imagem de container, eu consigo transitar e construir esse container em várias plataformas. Ou
De outra forma, automação de uma forma melhor é você construir a sua imagem, subir essa imagem para um repositório de imagens e apenas baixar essa imagem e rodá-la, que evitaria o problema do momento da construção da imagem, do build da imagem localmente dentro de um servidor, um notebook ou de um computador. Além disso, a possibilidade de imagens pequenas, porque eu consigo construir uma imagem independente do seu disco e apenas atachar, anexar um disco àquela imagem. Então, em tempo de execução, quando eu subo um container. Por exemplo, por que são imagens menores? Eu posso construir uma imagem com um sistema operacional rodando um Linux, mais o meu código, mais uma série de bibliotecas e ter uma imagem com 50 megabytes de tamanho. E comparado a uma VM que eu teria um disco ali de alguns gigabytes de tamanho, onde eu tenho todo o disco daquela máquina virtual sendo gerado ali naquela imagem. Então, são imagens muito menores, então mais fácil de transitar entre vários ambientes. Então, depois, ali na criação em 2013, foi onde nasceu o Docker, a gente vem ali em 2014 com a chegada da AWS Lambda. Lambda é um dos serviços da AWS, como eu citei antes, hoje são mais de 115. Em 2014, a Amazon criou um serviço chamado Lambda, de modo a ser considerado o primeiro serviço de serverless, de funções como serviço, o primeiro serviço de computação serverless, onde você entrega uma função em uma linguagem de programação. Então, cada provedor vai dizer quais as linguagens ele comporta e aceita, e você vai dizer, eu quero escrever uma função na linguagem Python, na linguagem Go, na linguagem C++, na linguagem Ruby, na linguagem JavaScript, e você informa isso para o provedor e entrega o código da sua função. Essa função vai ser disponibilizada através de uma chamada HTTP. No caso, ela pode ser chamada de outras formas, por exemplo, por algum mecanismo de fila que tem dentro da AWS, por exemplo, mas cada provedor vai ter as formas. Vamos dizer aqui de forma mais genérica, nós estamos dizendo sobre a comunicação. Como alguma coisa, alguma aplicação, um usuário ou uma aplicação terceira se comunica com as suas funções. Então, o provedor, no caso aqui estamos citando a AWS Lambda, ele faz o quê? Ele pega a sua função, na execução, no ambiente de execução, né, o runtime de alguma linguagem de programação que você cita e diz para ela, e descreve como essa função vai estar exposta para terceiros, usuários ou aplicações. Então, aqui, como exemplo, uma chamada HTTP. Então, é como se eu tivesse uma URI, uma URL de identificação, a qual um programa poderia fazer requisições HTTP para aquela URL, de modo que a sua função seja chamada. Então, em resumo, esse seria o primeiro serviço de computação serverless entregue no mercado através da Amazon por esse serviço chamado AWS Lambda, que foi criado um ano depois da criação do Docker. Então, vamos pegar então aqui algumas reflexões até trazidas, algumas sentenças descritas e feitas no trabalho do Jonas, de 2019, que traz umas sentenças interessantes sobre a computação em nuvem nesses últimos 10 anos, né? Que a computação em nuvem, então, a gente tem esse período de que ela vem amadurecendo nessas últimas décadas, e nos últimos 10 anos a gente adquiriu essa gama de serviços, de coisas como serviço, e também muita escalabilidade, que é essa capacidade de ter elasticidade nos serviços, de modo que, à medida que o volume ou a carga aumenta, eu consigo escalar, ora horizontalmente, replicando esses serviços, ora verticalmente, através de novos provisionamentos, por exemplo, de balanceamento de carga, fatiamento de redes e etc. Só que esses últimos 10 anos também trouxeram alguns problemas. A citar a carga operacional, que ela é muito alta, porque para se ter um serviço, utilizar esses serviços em nuvem, você precisa entender como utilizar os serviços. Em alguns momentos, o desenvolvedor, que às vezes não tem experiência, por exemplo, na área de redes, na área de
infraestrutura, na área de monitoramento, na área de sistemas operacionais e uma série de outras ferramentas de automação que ele não tem o conhecimento necessário para trabalhar, e eles vão ter uma complexidade muito alta para poder ter que lidar com todas essas ferramentas para chegar no final e entregar o que ele queria, que era só subir a aplicação dele num ambiente de nuvem. Então, essas duas coisas, elas são muito negativas, que é a alta complexidade que demanda profissionais especializados e conhecimentos específicos, além da carga operacional muito alta, porque são muitos serviços a serem gerenciados e controlados de modo a ter uma aplicação entregue em produção, num ambiente de produção dentro de uma nuvem. Então, esses desafios são coisas que corroboram e trazem o momento da computação em nuvem para o momento que a gente está hoje. E aí é onde a gente vem com a computação serverless. O que ela traz? Que ela constrói em cima de todo esse aprendizado e esse crescimento, esse amadurecimento das tecnologias de nuvem que a gente viu nesses últimos 20 anos. A computação serverless, ela traz, primeiro, a abstração, porque o desenvolvedor ele tem que abstrair o que está abaixo das funções dele, porque quem cuida disso, de provisionar e garantir que está tudo funcionando, monitorado, escalável e que se recupera de falhas, é o provedor de nuvem. O desenvolvedor abstrai essas coisas e foca apenas na escrita das suas funções, que é a sua regra de negócio, é o seu problema, é o seu problema científico que ele está resolvendo, é o seu experimento que ele está rodando. Então, ele foca na escrita das funções. Além disso, ele traz uma contabilidade altíssima, porque hoje os serviços de nuvem eles têm dificuldade de te dizer com extrema precisão quanto você irá gastar ao final de um mês, por exemplo, com um somatório de serviços em uso. Com a computação serverless, o fato de ter controle total sobre tanto a infraestrutura, a plataforma e a execução da sua função, é possível saber quantas chamadas, por quanto tempo, quanto que usou de disco, de memória, de CPU, de rede. Então, todas essas coisas são altamente contabilizáveis e o provedor de nuvem consegue te dar uma granularidade maior sobre os custos envolvidos no que você está utilizando daquele provedor de nuvem. Além disso, a simplicidade. Como eu disse, você escreve a sua função. Você escolhe a sua linguagem, que é a linguagem que vai atender e que tem o perfil para resolver o problema ao qual você está resolvendo, e você vai escrever as suas funções, entregar as funções com alguns metadados, que são os metadados que a gente vai ver mais adiante, como a escalabilidade, como que você espera que ela se comunique, como que você quer que ela cresça à medida que a carga aumenta, e quais são as bibliotecas de dependência da sua função, coisas como estas que você precisa informar para a computação serverless. Outra informação interessante que vem do artigo do Castro, aí de 2019, é que até o ano de 2021, estima-se que a computação serverless por si só será um mercado de 7,72 bilhões de dólares até 2021. Então, é um dado interessante. Para mais detalhes, recomendo a leitura dessa referência desse artigo. É uma coisa interessante também sobre a computação serverless contemporânea é a criação da CNCF, que vem do inglês Cloud Native Computing Foundation, que é uma dessas grandes fundações que contém grandes empresas, grandes corporações abaixo dela, como um grande comitê que discute a evolução e como devem seguir as tecnologias de determinadas áreas. Então, no caso da CNCF, né, como diz Cloud Native, são as ferramentas feitas exclusivamente para a nuvem, as tecnologias de nuvem, e a Cloud Native Computing Foundation também tem lá um braço, um guarda-chuva, uma parte, um setor exclusiva para a computação serverless, onde são discutidos evoluções, quais são as ferramentas hoje que dominam o mercado, quais são as ferramentas de pesquisa, quais são abertas, quais são proprietárias, qual a visão de curto, médio e longo prazo dessas ferramentas dentro desse contexto.
Então, ali é um local interessante para também um estudo aprofundado para entender o momento da computação serverless. Recomendamos ir até os portais da Cloud Native e verificar essa sessão sobre computação serverless para entender um pouco o contexto do mercado em relação à computação serverless. Então, para a gente comparar a nuvem tradicional e convencional e a computação serverless, o que a gente tinha, ainda tem, porque a computação serverless ela não vem para substituir as tecnologias em nuvem que temos até então, mas sim para complementar. Então, o que temos até então era você tem que cuidar da infraestrutura, você tem que cuidar da plataforma e você tem que cuidar das suas funções, da execução e das suas aplicações. Então, isso é o que a gente tinha na nuvem convencional. O que a computação serverless traz é abstrair a infraestrutura e a plataforma e dizer e trazer para o usuário do serviço de nuvem que ele entregue apenas as suas funções. Então, você escolhe a linguagem, escreve o código da sua função, diz como ela deve ser acessada, de o que ela depende, como bibliotecas terceiras da sua linguagem, e provisiona isso, a nuvem irá provisionar para você e entregar tudo que você pediu, de modo que em segundos você já tem um ponto de acesso ali, uma rota HTTP, um endereço HTTP, que você possa acessar e fazer chamadas remotas àquela função. Então, aonde seriam aplicadas? Aonde eu uso da computação serverless, então? Então, aqui é citar tarefas periódicas. Imagine, então, um cenário onde eu quero, todos os dias, à meia-noite, computar parte do que foi coletado ou executado ou modificado num determinado banco de dados ao longo do dia e gerar uma tabela nova ou jogar esses dados computados para algum serviço, um terceiro, e fazer uma tarefa periódica, né? Uma rotina, algo que vai ser feito ali todos os dias de madrugada, por exemplo. Você poderia criar uma função serverless de modo que todos os dias ela vai ser chamada periodicamente dentro de um período pré-estabelecido. Além de ser reativa a eventos. Imagine que dentro de um ambiente de nuvem, eu tenho que eu quero que quando uma máquina virtual ou um serviço parar de funcionar, ou uma máquina cair, né, ser interrompida, eu gostaria que uma função fosse ativada que fizesse uma chamada para algum serviço de infraestrutura que recriasse essa máquina para mim. Então, eu posso criar um serviço baseado em eventos, todo feito e construído em cima de funções, que elas vão reagir a eventos que chegam em algum sistema de evento. Que aí é o próximo exemplo em si, por exemplo, uma fila ou uma mensageria. Imagina que eu tenho um serviço de fila, onde toda vez que, vamos supor, um exemplo, alguém cria uma conta nova, eu vou ser notificado, porque eu estou escutando uma fila específica de mensagens. Toda vez que uma mensagem for enviada de forma assíncrona para essa fila, uma função minha vai ser chamada reagindo ao conteúdo daquela mensagem. Então, eu poderia usar o uso da computação serverless nesse sentido, de maneira assíncrona, e onde eu tenho uma escalabilidade ótima, porque se a fila começa a receber muitas entradas, eu consigo escalar o número de funções que vão estar recebendo e computando as mensagens que entram na fila. Além disso, eu posso criar com computação serverless sistemas em tempo real, porque eu posso ter, por exemplo, transmissão de vídeo e sistemas que têm mecanismos acontecendo em tempo real, como de bolsa de valores, onde toda vez que eu preciso reagir, eu tenho uma função que vai ser acordada, né, chamada para ser executada em tempo real, na medida que é necessário, ali o tempo todo recebendo mensagens e processando elas e passando para frente ou fazendo alguma outra tarefa em tempo real. Posso criar um sistema de notificações, por exemplo, aplicações móveis que necessitam de gerar notificações. Suponhamos uma aplicação que processa dados e dispara alguma notificação para diversos aplicativos, quando uma pessoa dá um like em uma foto, ou para disparar algumas ferramentas de marketing, para mandar e-mails, para mandar uma notificação dentro de um app, para enviar um cupom, para dizer que a compra teve sucesso ou não. Um mecanismo de notificação onde as suas funções simplesmente reagem, enviam ou fazem essas tarefas de notificação.
Além disso, ferramentas analíticas, aqui imagina-se grandes volumes de dados e processamento de dados, ou no mercado chamados de Big Data, onde você pode ter múltiplas funções que ficam computando estatísticas e gerando dados para essas ferramentas analíticas. Então, você pode também trabalhar esse tipo de coisa com computação serverless, subindo múltiplas funções que executam as tarefas às quais você as demanda. Além disso, serviços sob demanda. No caso, imagine algo que é simplesmente um sistema de pagamento onde você quer executar somente agora aquele momento da compra. Então, é um serviço que você quer garantir ali que ele só vai acontecer naquela chamada, quando for solicitada aquela demanda. Então, ele passa a ser como uma API, um serviço desses que fica lá parado, mas somente quando alguém proativamente solicita a ele alguma coisa, é que ele vai retornar e chamar e executar a função específica. Além disso, funções paralelas, eu posso muito bem, imagina que eu estou criando um sistema de busca e eu busco uma palavra ou uma frase e eu posso disparar essa frase para diversas funções que fazem tipos diferentes de busca e quem me retornar primeiro ou na ordem que eles forem retornando esses dados, eu consigo na função que os estão chamando, agregá-los e entregar uma resposta, por exemplo. Então, eu consigo criar funções massivamente paralelas, as quais eu consigo fazer chamadas paralelas e fazer mecanismos de controle, por exemplo, de barreira, sincronismo, de modo com essa estrutura de serverless. Vai da criatividade ou das intenções do desenho, da arquitetura ali da aplicação. Além disso, internet das coisas. É muito comum quando você está trabalhando com automação para residências, para objetos, geladeiras, computadores, casas, serviços, até mesmo coisas domésticas, como luz, ventiladores, ar-condicionados. Você precisa de pequenas tarefas, você não precisa ter uma plataforma completa e ter que gerenciar tudo isso para poder executar pequenas funções ou mandar uma mensagem de um dispositivo para o outro. Então, no universo de internet das coisas, ter uma computação simplificada, onde você só quer fazer uma chamada de função remota, é muito interessante a computação serverless, porque é algo fácil, simples e que faz todo sentido para a computação serverless. Além disso, nesse trabalho aqui do Hendrickson, de 2019, ele também cita alguns pontos que são potenciais da computação serverless, que seria a depuração orientada a custo financeiro, que aqui é uma forma do provedor da nuvem te cobrar baseado nas suas chamadas. E você poder utilizar, eu quero ferramentas que ajudem a depuração aqui da minha aplicação, dos meus serviços, todas baseadas no custo das chamadas, no custo da execução das minhas funções. Se eu quiser algo novo, eu falo assim, será necessário 50 funções rodando em paralelo para conseguir executar essa depuração no seu serviço. Então, o provedor consegue computar essa depuração de forma paralela. Além disso, é uma boa oportunidade, um modo simplificado de fazer a decomposição de sistemas legados. Imagina que eu tenho um sistema legado, que ele tem uma arquitetura monolítica, onde eu quero quebrar em pequenos módulos, em pequenas funções, em pequenas unidades de execução, onde eu preciso manter um sistema legado e ainda assim ir quebrando e decompondo partes desse sistema. A computação serverless ajudaria muito no modo em que eu consigo ir alterando o meu sistema legado e criando funções que vão fazer, tirando responsabilidades do meu sistema legado e entregando para essas funções e transitando até que eu consiga, por exemplo, não necessitar mais do meu sistema legado. Então, a computação serverless ela é útil e funcional para esse tipo de cenário. Além disso, para o provedor de nuvem, é muito interessante o compartilhamento dos ambientes de execução. Assim como lá no início dos anos 2000, tivemos as máquinas virtuais ajudando a maximizar o uso dos recursos de um centro de dados, nós temos agora que a gente consegue, através das funções, maximizar o uso de uma determinada plataforma que está acima de um sistema operacional, que está acima de uma máquina física.
Então, da mesma forma, a gente pode ter com que N clientes desse serviço de serverless estejam compartilhando o mesmo ambiente ali de execução da máquina, sistema operacional, plataforma, sem saber que eles estão concorrendo ou compartilhando aqueles recursos e aquele ambiente de execução. Então, isso é interessante para que os provedores de nuvem consigam alocar, distribuir melhor a carga de trabalho dessas funções ao longo desses sistemas computacionais dentro dos seus centros de dados. Então, um dos potenciais que eu gostaria de trazer aqui sobre a computação serverless seria que você minimiza muito a curva de aprendizado, porque você vai estar muito próximo do ambiente que você está acostumado a trabalhar, no caso, você, o desenvolvedor. Se ele trabalha com um projeto, uma linguagem, por exemplo, Python, e ele quer levar esse código para um serviço de nuvem, ele não tem que entender daquele provedor de nuvem. Ele tem que entregar as suas funções e dizer como elas se comunicam e quais as dependências, e ele tem, então, uma curva de aprendizado muito menor do que ter que entender como subir um balanceador de carga, como configurar zonas de disponibilidade dentro de um serviço de nuvem, configurar rede, configurar máquinas, configurar sistema operacional, configurar ambiente de execução de uma linguagem de programação, construir os servidores que vão servir como proxy ou web services para essa aplicação e etc. Mais agilidade ao usar o serviço de nuvem, porque ao invés, como eu disse, o custo operacional de você ter que provisionar todos esses serviços é muito alto. Com o serverless, você simplesmente provisiona suas funções e esses serviços vêm provisionados pelo provedor de cloud para você. Reduz os seus custos, porque ao invés de ter uma VM, uma máquina e vários outros serviços sendo contabilizados e custando dinheiro simplesmente por estarem em execução dentro de um centro de dados e ocupando recursos, você passa a ocupar somente as suas funções, que são contabilizadas somente quando chamadas. Então, aumenta, inclusive, a granularidade de custos, porque você consegue saber quais funções estão sendo mais chamadas, quais as partes do seu sistema são mais demandadas, onde está a sua maior carga, onde está a sua menor carga, onde acontecem mais erros, onde você tem gastado mais disco, onde você tem gerado mais logs e assim por diante. Ajuda a ter granularidade nos custos dentro dos seus, ao utilizar um serviço de cloud. Quando a gente fala aqui, então, do paradigma como serviço, como eu disse, a gente falou lá da infraestrutura como serviço, das plataformas como serviço, a gente tem o software como serviço e uma série de outros serviços, de programas e serviços entregues por esses provedores de cloud. Então, aqui, eu gostaria de trazer essa citação do artigo do Wang, de 2018, onde ele traz uma definição sucinta sobre o paradigma como serviço, onde ele diz que o paradigma é a disponibilização de aplicações denominadas como serviço, né, alguma coisa como serviço, tem essa terminologia de modo a ocultar alguns aspectos do usuário. Quando a gente diz ocultar, aqui diz-se abstrair detalhes e deixar com que o desenvolvedor, o usuário dessa alguma coisa como serviço, não tenha que entender do que está por trás, por dentro daquele serviço. E ele apenas utilize como um usuário. Então, por onde vem esse paradigma como serviço. E é nesse sentido que a gente tem que a computação serverless é comumente chamada de Functions as a Service, que seria as funções como serviço, que é exatamente seguindo essa regra do paradigma como serviço, que ao invés de se provisionar a infraestrutura ou a própria plataforma na qual o código é executado, a gente fornece uma estrutura que ela será executada uma única unidade de código, ou seja, o que é uma unidade de código? Uma função. Então é isso, a Functions as a Service, ou as funções como serviço, é o que discutimos e definimos anteriormente ao longo dessa introdução, que é você entregar uma função e, ao invés de provisionar infraestrutura e plataforma, essas coisas são abstraídas para você, enquanto usuário, desenvolvedor, pesquisador, que irá utilizar o serviço de funções como serviço. Nesse sentido, então, o Function as a Service, você entrega o que você precisa entregar. São essas 4 coisas. Primeiro, o código da sua função, né, dentro da linguagem que você irá utilizar. Uma lista de bibliotecas, se você depende de uma biblioteca específica, em algumas linguagens, vamos supor que você quer uma biblioteca que se conecte a um banco de dados, uma biblioteca que implemente o protocolo HTTP, que implemente um protocolo de RPC.
alguma biblioteca externa que você precisa, biblioteca de compressão, biblioteca de armazenamento e de comunicação com serviços terceiros, e assim por diante. Então, você pode adicionar à linha de execução da sua função essas dependências. Como ela vai escalar? E aí, entenda escalar como aumentou a carga, eu preciso de mais chamadas a essas funções. Eu posso criar novas funções, você pode dizer como você vai distribuí-las. E, além disso, por último, a conectividade, que é, por exemplo, eu quero que seja reativa a um serviço de mensageria de filas, eu quero que seja apenas uma URL HTTP a qual um cliente ou um usuário pode fazer requisições HTTPs para esse serviço. Então, nesse sentido, a conectividade é como eu alcanço, como eu chego a essa função e como eu executo, como eu faço uma chamada dessa função, né, chamada de procedimento remoto a essas funções. Então, aqui eu finalizo a parte da introdução, junto da definição do que seria a função como serviço, o histórico de onde viemos e onde estamos, como as funções como serviço complementam tudo que a gente tem hoje em serviços de nuvem e quais são suas vantagens e o que ela traz de novidade, como ela simplifica, aumenta a granularidade e facilita a vida para os desenvolvedores, usuários, pesquisadores que querem fazer uso dessas funções como serviço. Então, eu passo agora para os meus colegas pesquisadores para a continuidade desse mini curso. Oi, pessoal. Meu nome é Jean. Eu vou ser o tutor de vocês agora nesse módulo do mini curso. Vamos começar aqui falando sobre alguns modelos percussores ao modelo serverless. Vamos começar pelo modelo Bare Metal, que neste modelo, cada aplicação roda diretamente sobre uma máquina física e tem apenas o sistema operacional como intermediário. Esse modelo apresenta certas vantagens a respeito do desempenho, porque como a aplicação está rodando direto na máquina física, ela tem todos os recursos da máquina disponíveis. Porém, o alto custo e a dificuldade de prover e gerenciar essas aplicações fazem o sistema ter certos problemas. Porque para você colocar uma aplicação nova, você tem que comprar hardware novo, ou na hora de escalar uma aplicação, você precisa de mais instâncias dela rodando, você tem que instalar a aplicação nova diretamente no hardware, talvez você tenha que comprar hardware novo, ele é muito mais difícil de administrar, é muito pouco flexível, a gente vai ver isso acabou trazendo o advento de novos modelos, como o nosso próximo modelo aqui, que é o modelo de virtualização. Nesse modelo de virtualização, existe uma camada extra sobre o sistema operacional, que a gente chama de hypervisor. O hypervisor permite que vários sistemas operacionais rodem na mesma máquina física de maneira isolada. Cada sistema operacional tem a impressão de que ela está rodando sozinho na máquina, porém isso não é verdade. Ele tá rodando sobre um outro sistema operacional com a ajuda de um hypervisor. Isso torna a administração muito mais simples e diminui os custos de implantação. Porque agora você precisa de uma aplicação nova, você simplesmente tem que instanciar uma nova máquina virtual. E para escalar, se você precisa de uma instância nova da aplicação, se você subir uma máquina virtual nova no seu servidor de máquinas virtuais. Você não precisa mais de uma máquina inteira física nova para poder rodar mais uma instância da aplicação ou colocar uma aplicação nova em produção. O nosso próximo modelo é o modelo de container. O modelo de containers é basicamente um sistema de virtualização a nível de sistema operacional. O que isso quer dizer? As aplicações executam de forma isolada no espaço de usuário. Cada aplicação acha que está rodando sozinha no sistema operacional, porém não está. Ela está rodando dentro do seu container sob um orquestrador. Isso faz com que todas as aplicações elas usam as mesmas funções básicas, compartilhem as mesmas funções básicas do sistema operacional.
Você só precisa adicionar mais em cada container as bibliotecas específicas da sua aplicação. Isso torna o sistema muito mais enxuto e eficiente que as máquinas virtuais. Agora, você não precisa de um sistema operacional inteiro em cada aplicação isolada. Você tem um sistema operacional só, todas as aplicações usam a mesma base e só as bibliotecas e a própria aplicação que estão isoladas. Isso muito mais eficiente, muito mais barato. E aproveita muito mais os recursos. Você não está mais desperdiçando recursos com o sistema operacional, porque agora você usa o mesmo sistema operacional para todas elas, para todas as aplicações. Aqui a gente faz um panorama geral da evolução. Você vê a primeira figura, o sistema Bare Metal, em que as aplicações estão rodando diretamente sobre a máquina física, só com o sistema operacional de intermediário. Aí a gente passou para um sistema de virtualização, em que você roda vários sistemas operacionais dentro da mesma máquina física, através do hypervisor, e chegando até o sistema mais recente, que é o de containers, que é onde a gente está rodando as aplicações isoladas, mas em espaço de usuário, usando a mesma base do sistema operacional, é, do sistema operacional de baixo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a comunicação entre containers. O container já tem uma série de drivers nativos que devem ser escolhidos com base nos requisitos da sua aplicação. Que eu vou explicar por alto 5. O primeiro desses drivers é o driver host. Esse driver usa a pilha do hospedeiro para comunicação de rede, sem separação de namespace. As interfaces do hospedeiro elas podem ser usadas diretamente pelo container. A rede bridge, o driver bridge, faz com que o orquestrador crie uma rede bridge entre o container e o hospedeiro. E nesse tipo de rede, as máquinas que estão na mesma bridge podem se comunicar entre si e isola as que não estão conectadas nela. E esse é o tipo padrão para quando você cria um container, ele não especifica qual driver você vai usar, esse é o padrão que ele usa. Temos também as redes do tipo overlay, que permite a criação de clusters. É parecido com o modelo de bridge, porém, os containers podem se comunicar não apenas no mesmo hospedeiro. Que estão sobre o mesmo overlay podem estar em hospedeiros diferentes. Aí você pode criar um cluster de containers. No caso da bridge, eles têm que estar no mesmo hospedeiro, e no caso do overlay, podem ser em diferentes hospedeiros. Tem o driver que a gente chama de MAC VLAN, que você tem um endereço MAC atribuído a cada container. Ela é usada mais em aplicações legadas, que precisam saber o endereço físico de rede da máquina, e para aplicações de monitoramento de rede. Uma das vantagens é que você pode associar cada subinterface que você criar para container para uma VLAN diferente. Agora vamos falar sobre o modelo serverless mesmo, que é o tema desse mini curso. Então a primeira pergunta que a gente se faz é sem servidor mesmo? Como que é isso? A gente realmente não tem servidor? Claro que não, né? O modelo não dispensa o uso de servidores. O que ele faz, na verdade, é retirar do desenvolvedor a responsabilidade de configurar esses servidores. Os servidores estão lá, mas o desenvolvedor não tem que se preocupar mais com ele. A única coisa que o desenvolvedor tem que se preocupar é com escrever as funções que compõem a aplicação dele e subir com elas para o provedor do serviço serverless. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso mais à frente. Como eu falei, ele deixa a cargo do provedor de serviço da aplicação a infraestrutura computacional.
Os servidores que a gente tem os exemplos aqui, como a AWS Lambda, o Azure Functions, o Google Cloud Functions, que são provedores de aplicação. E tudo fica a cargo desses provedores, desde a disponibilização básica da aplicação, da função, até a escalabilidade da função. De estar sendo muito requerida, você instanciar mais funções. O desenvolvedor não precisa se preocupar com nada disso. A aplicação faz tudo isso, fica tudo a cargo do provedor de serviço. É ele que tem que fazer isso. Nenhum membro da equipe de desenvolvimento tem acesso à infraestrutura física. Ele só tem a infraestrutura da aplicação, ele só tem acesso à aplicação. A única coisa que eles têm acesso ao código das funções mesmo. Ele não precisa se preocupar, não acessa nenhum container, não acessa nenhuma máquina virtual. Tudo isso a cargo do provedor de serviço de aplicação. Mas como tudo, né, não existe bala de prata na computação, como todo mundo já sabe. O modelo tem suas limitações. Ele é inerentemente sem estado, é, que é uma característica do modelo, que ele é horizontalmente escalável e independente de infraestrutura subjacente. Então, para salvar estado, né, num sistema que tem esse tipo de requisito, não é possível. Aí, para o sistema que necessita de dado persistente, tem que acessar de outra fonte, como um banco de dados. Uma vantagem é que esses mesmos serviços que oferecem as plataformas serverless, geralmente oferecem serviços de armazenagem como serviço. Mas aí não fica completamente. A responsabilidade de administrar, que antes era de um administrador de sistema convencional, passa para um administrador de sistemas em nuvem. Esse administrador vai ter que administrar um banco de dados em nuvem para poder salvar, para poder persistir dados que ele está usando, que ele está salvando nesse modelo serverless. E as tarefas de gerenciamento, manutenção e segurança são deslocadas para a plataforma. E outras desvantagens que pode ser o preço desse sistema e o problema do vendor locking, que é você ficar preso a um provedor de- a um provedor de serviços. Para sua aplicação funcionar, você depende daquele provedor e mudar de provedor passa a não ser uma opção, porque daria muito trabalho operacional e tal. Você acaba ficando preso a um fornecedor de serviços. Isso é uma coisa que pode acontecer, uma desvantagem que pode acontecer. Outra característica do modelo, os provedores por baixo, eles precisam de container, isso para prover isolamento entre as funções e para escalar rapidamente. Cada função roda no seu container isolado e você consegue escalar muito rápido. Você consegue subir, precisar de mais funções, da mesma função rodando em mais instâncias, você só precisa subir mais containers no seu servidor lá. No caso, quem faz isso não é mais não é o desenvolvedor, como eu já falei, é o provedor de serviços. E ele tem que controlar via orquestrador, como por exemplo o Docker Swarm e o Kubernetes, para poder fazer esse tipo para escalar mais fácil, porque aí o próprio orquestrador percebe quando a carga daquele container está muito alta e sobe outro container rodando a mesma função. O orquestrador faz isso, já consegue controlar isso daí, sem precisar de nenhuma intervenção. E, claro, eles são executados sobre máquinas tradicionais, físicas ou virtuais. Só que, como é a principal característica do modelo, ele oculta do desenvolvedor da aplicação tudo isso. O desenvolvedor não sabe que máquina tradicional que roda, não sabe se é uma máquina virtual ou uma máquina física, não sabe absolutamente nada sobre a máquina e não tem acesso a ela. Não há servidor visível para o usuário final. Ele não consegue acessar o container, ele não consegue acessar a máquina virtual. A plataforma além das suas responsabilidades dela, ela tem que fornecer uma localidade onde o serviço é disponibilizado, ou onde acessar o serviço, geralmente é uma URL,
E a escalabilidade do serviço também fica por conta dessa plataforma. E, ela tem que ofertar uma maneira para o desenvolvedor inserir, modificar e monitorar o uso das funções, prover uma ferramenta e tal para ele poder fazer isso. E a segurança básica de contra DDoS, vírus, essas coisas mais básicas, também é a plataforma que provém para o desenvolvedor. Aí cabe ao desenvolvedor ter atenção ao ecossistema, que nesse caso são o banco de dados que ele usa, acesso a outras funções e recursos e tal. O tempo de acesso, quantas funções ele consegue acessar em um determinado tempo, que outros recursos que ele precisa, que estão em outros lugares, para esse negócio ele tem que ter atenção a isso daí, para poder estar tudo disponível na hora de rodar a aplicação dele. Ele tem que ter conhecimento da plataforma utilizada, saber como que insere função, modifica, como que monitora essas coisas. Tem que saber usar a plataforma é, e saber coisas como limite de memória, custo dos recursos, o tempo máximo que a função pode ser executada, esse tipo de detalhe da plataforma. E existem questões de segurança que ainda são de responsabilidade do desenvolvedor. As questões de segurança relativa à plataforma, ainda a aplicação, quer dizer, relativas à aplicação, são de responsabilidade do desenvolvedor. As informações que ele está deixando expostas é, na aplicação, o nível de acesso e de configuração e de que a aplicação tem, as permissões do quem que pode rodar o quê, quem que pode rodar qual função, isso tudo ainda é de responsabilidade do desenvolvedor. Ele tem que fazer isso, tem que prever essas coisas no código dele. A gente como faz uma precificação no modelo serverless, as funções são cobradas por invocação e você não paga por recursos que não estão sendo utilizados ou que estão ociosos. Como no outro caso, o caso de uma máquina virtual, quando você aluga esse tipo de serviço, você aluga a máquina virtual por tempo. Nesse caso, não. Você aluga por invocação. Você só paga quando a função está sendo chamada. E como eu falei anteriormente, no slide anterior, a segurança ainda. A plataforma provê segurança básica, mas a segurança da aplicação ainda é de responsabilidade do desenvolvedor. E isso modifica como deve ser realizado certas tarefas para esse novo paradigma e insere novos desafios de segurança que o desenvolvedor tem que estar atento, tem que tentar prever esses novos desafios, quais os problemas de segurança que trabalhar desse jeito pode criar e como ele resolve isso. Agora vamos falar sobre, para motivo de comparação, um modelo que a gente chama de Serverful, que é basicamente a abordagem tradicional dos sistemas em nuvem. Nesse tipo de abordagem, o desenvolvedor aluga a infraestrutura do provedor. Ou seja, ele aluga uma máquina virtual, ou ele aluga uma máquina física, mas a configuração de pacotes, serviços necessários à aplicação, ainda é toda feita pelo desenvolvedor. Ele tem que configurar os pacotes, instalar, manter atualizado, e ele tem acesso direto à máquina virtual ou ao container que ele está alugando. Ele consegue entrar no container, consegue entrar na máquina virtual, instalar coisa e tal. E aí o pagamento é realizado por slot de tempo. Ele precisa deixar o site online, ele paga pelo tempo todo que o site está lá. E se ele precisar escalar, ele tem que pagar por outra máquina no slot de tempo todo que ele tiver com mais de uma máquina rodando a mesma aplicação. Paga por tempo. E isso acaba causando desperdício de recursos, porque ele está pagando recursos que ele não está usando. Nós vamos fazer uma pequena comparação entre serverful e serverless.
sobre vários aspectos. Vamos começar por escalabilidade. O sistema Severful, para escalar, você tem que subir nova máquina ou container, caso a demanda aumente. E se a demanda baixar, e se for baixa, e se já tiver com a máquina e o container, é, se já tiver subido a máquina ou o container, você vai desperdiçar recursos. Você vai pagar por recursos que você não está utilizando. No caso do serverless, isso não acontece. Ele escala automaticamente, aquele orquestrador de containers já faz isso, percebe que a carga está grande, já sobe outra, e se não é necessária nenhuma ação por parte do desenvolvedor. Isso já o orquestrador faz isso sozinho e tal. Como a cobrança já é por função, para ele não faz diferença quantos containers você está utilizando, que é por chamada. Em questão de manutenção, o modelo Serverful requer manutenção, você precisa instalar, monitorar e manter atualizados os softwares necessários à aplicação. O desenvolvedor tem que, ou alguém da equipe de desenvolvimento tem que saber as versões do software, tem que atualizar, tem que estar atento a esse tipo de coisa. E na versão serverless não tem esse problema. A manutenção fica a cargo do provedor do serviço e o desenvolvedor simplesmente escreve o código e implanta, usando as ferramentas que esse provedor forneceu. Quando a gente fala de custo, o modelo Serverful, como a gente já falou antes, você paga por tempo para manter o servidor disponível. Aí mesmo que não esteja sendo usado, você está pagando e dispensando recursos. Enquanto o serverless, você paga por invocação. Então, se não está correndo o uso, ele não tem cobrança. Você não paga quando você não está usando. E questão de implantação, no modelo Serverful, você tem que permite implantar o serviço diretamente. Você consegue logar na máquina, subir o serviço, subir as dependências, instalar a dependência e tal. No serverless, ele é baseado em evento. O desenvolvedor implanta uma função e ela é executada como resposta a algum evento, como uma requisição, um trigger de banco de dados, uma requisição HTTP. Aí o desenvolvedor simplesmente lista as dependências da aplicação daquela função, as bibliotecas e tal. E quando aquele evento acontece, é, o sistema automaticamente implanta a função, roda e entrega a resposta para o usuário, não para o usuário que está usando a função daquele que foi implantada.